Boa noite a todos, sejam bem-vindos para o nosso estudo da obra O que é o Espiritismo. Nós ainda estamos bem no início, né? Estamos estudando o preâmbulo dessa obra, é a terceira parte do estudo desse preâmbulo, e pedimos a você aí, né, o apoio, se inscrevendo em nossos canais, curtindo, comentando, compartilhando os nossos vídeos, né, divulgando os nossos canais, e sempre lembrando aí que o Michel, com o Kardec Tube, tem um projeto aí, né, tornar-se membro, tem a vaquinha, que o Michel vai falar um pouquinho aqui, e já agradeço a presença de todos, e participem do estudo, viu, gente? Façam perguntas, seus comentários, contribuam aí para que o estudo seja bem movimentado. Michel, boa noite, obrigado, meu amigo, pela presença. Hoje não teremos a presença do José Paniago, porque ele tem um compromisso, né? Então, a gente vai fazer aqui as vezes dele e do Eric também, que está ausente por um tempo aí. Michel, passo para você. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo aqui da obra O que é o Espiritismo de Kardec. Nós, como o Lauro falou, estamos ainda no prefácio da obra. É um prefácio curto, é um preâmbulo curto, mas nós, aqueles que estudam conosco, já estão acostumados, né? A gente procura estudar bem devagar, sem pressa. A gente tenta tecer bastante considerações em cima de um texto, porque os escritos de Kardec são assim, ele escreve pouco, mas diz muita coisa no seu texto. Hoje, então, nós vamos para mais uma parte desse preâmbulo. Muito importante que todos participem, mandem suas questões, suas opiniões, porque é com a ajuda de todos que a gente vai ter um estudo melhor, né? Vai tirar mais das questões dos textos. Como o Lauro falou, também é importante que aqueles que não seguem os nossos canais, que sigam aqui no YouTube, que sigam também nas demais redes, Instagram, TikTok. TikTok, para quem gosta de compartilhar os vídeos, é muito bom. A gente tem conteúdo diário, né? E também, como o Lauro mencionou, o nosso canal Kardec Tube está fazendo uma vaquinha, a tradicional vaquinha, né? Em que a gente está reunindo uma quantia para comprar ferramentas novas de gravação, de edição, e aqueles que puderem e quiserem auxiliar, a gente divulga o link da vaquinha nas nossas redes sociais. Eu tenho divulgado todos os dias, hoje ainda pretendo divulgar, então a pessoa pode entrar ou no Facebook do Kardec Tube, ou no Twitter do Kardec Tube, ou no próprio TikTok, lá na bio do TikTok tem o link, ou aqui no YouTube mesmo, naquele vídeo curtinho, short, a gente também divulga o link. E também no Instagram, a gente divulga lá no Story o link. A pessoa clica no link e ela escolhe um valor e doa. Depois que a gente chegar na meta, que são R$ 2.000, a gente já conseguiu 50% da meta em 4 dias, já estamos com 1.000. Assim que chegar nos R$ 2.000, então a gente vai comprar esses materiais novos e aí a gente divulga aí também de uma maneira bem transparente para as pessoas. Então, aqueles que puderem, evidentemente, aqueles que puderem, né, contribuir, a gente agradece. Lembrando que o mais importante é a gente estar reunido para estudar a obra de Kardec. Dito isso, que a gente tenha um bom estudo, contando com a participação de todos. É isso aí. Vamos lá, então? Então, a gente vai seguir. Nós estamos, hoje é o quinto estudo da obra O que é o Espiritismo, nós estamos no preâmbulo. Nós já vimos aí 2 parágrafos, agora vamos iniciar o outro parágrafo. Quem não viu os outros estudos pode acompanhar, porque ficou gravado no YouTube, né?
A pessoa encontra esses estudos gravados aqui no canal do Lauro, no Estudar Kardec. É só ela procurar ali, tem umas abas, né, de vídeos ao vivo, vai lá no ao vivo e procura. E no Kardec Tudo também tá lá salvo na playlist do estudo do que é o Espiritismo, ela pode ter acesso. Então vai dizer Kardec, nesse terceiro parágrafo, esses resumos não somente são úteis aos principiantes, que neles poderão, em pouco tempo e com pouca despesa, beber as noções mais essenciais da doutrina espírita, senão também aos adeptos, pois lhes fornecem os meios para responderem às primeiras objeções, que não deixarão de lhes apresentar. E, além disso, por encontrarem reunidos, em quadro restrito e sob o mesmo ponto de vista, os princípios que devem sempre estar presentes à memória. Então, Kardec havia apresentado no parágrafo anterior o que contém essa pequena obra. Ela é uma obra pequena que ele fez justamente para a pessoa que quer ter uma noção básica, geral, inicial do Espiritismo. E Kardec construiu, então, essa obra, que é o Espiritismo, justamente para essa pessoa. A pessoa que não quer gastar muito tempo para ter uma noção. Ela quer ter uma visão rápida, mas que já dê para perceber a importância e a gravidade do assunto, o Espiritismo. Então, ele teve essa preocupação justamente de poupar tempo das pessoas, e como ele fala aqui, poupar até dinheiro, porque ele também se preocupava em criar obras mais curtas, destinadas às pessoas iniciantes, e também para que a obra, por ser menor, por ser um resumo, ela fosse mais barata, então mais pessoas poderiam comprar. Vejam como a gente está sempre falando, o Kardec pensava em tudo, né? Se preocupava com tudo, cuidava de tudo. Então, ele se preocupou em criar obras para iniciantes, obras curtas, e que iriam facilitar. Então, por isso que ele diz, esses resumos são úteis aos novatos, né? Então, a pessoa ela poupa tempo e dinheiro, por isso que ele fala tempo e despesa, ela já tem uma noção essencial da doutrina. Então, é por isso que, se a gente tiver pessoas que queiram aprender espiritismo, que sejam novatas, a gente indica essa obra, né? Para que ela já tenha uma noção resumida e, ao mesmo tempo, com qualidade daquilo que o espiritismo diz. E ele vai dizer que essa obra também tem uma utilidade para o adepto mais estudado, aquele que já está há mais tempo, porque ela traz respostas às primeiras objeções, né? Geralmente aquelas perguntas mais básicas que as pessoas fazem, a gente vai ver que essa obra já traz esse assunto tratado. Então é bom para a gente ter como conhecer a obra, para já ter ali na memória, na ponta da língua, os principais argumentos que, de repente, alguém mais inexperiente no estudo do Espiritismo possa perguntar. Né? E ela traz um resumo dos principais pontos que formatam o Espiritismo. Né? Então, ela também serve para aquela pessoa que vai divulgar o Espiritismo, explicar para alguém, porque ela prepara o adepto também para ter um bom conteúdo, como é um resumo, fica fácil de guardar na memória. Né? Então, vejam que interessante Kardec se preocupando com esses detalhes, que geralmente, principalmente mais antigamente, os teóricos nem se preocupavam com isso. Né? Em geral, os teóricos, eles estão concentrados em desenvolver a teoria. Eles não estão muito preocupados com a divulgação, com o estudo da teoria. Isso são outras pessoas que fazem. Mas Kardec é diferente, porque ele se preocupou com isso também, né? Ele se preocupou em atender todos os perfis, todas as pessoas. Ele pensou na questão da forma, a questão do resumo, a questão do custo da obra. Ele pensou também naquela pessoa que já é espírita, mas que gostaria de ter já alguns argumentos na memória para quando for
conversar com alguém sobre espiritismo. Então, ele pensa em tudo. E isso é digno de nota, né? Isso demonstra o tamanho da genialidade e da generosidade desse espírito Allan Kardec, né? Porque ele deixou para nós isso. Então, a gente tem que usar isso, né? Às vezes é tão difícil a gente ver no meio espírita, as pessoas não usam a obra que ele deixou para isso. Aí a gente fica procurando outras obras ou tentando criar alguma obra, sendo que já tem, né? Sendo que teve alguém que fez isso de uma maneira magistral. Passo para ti, Laura. E você entrou num ponto que eu ia comentar aqui, que é as pessoas beberem na fonte, em outras fontes que não a de Kardec. Então, nós temos aqui essa obra pequena, em volume, né? São aí pouco mais de 100 páginas, não saberia dizer aqui, que como eu uso livros digitais, então eu não tenho uma noção, mas sei o que, 150, 160 páginas, Michel, talvez você saberia me dizer melhor. Então, uma obra pequena, como o Michel, né, comentou que está no texto, um custo baixo, mas que de uma forma resumida, Kardec apresenta os princípios e né, as objeções, respostas que podem ser dadas, né, a quem procura realmente entender um pouco de espiritismo. Bom, mas essa obra é pequena, mas ela não perde em qualidade de maneira alguma, pelo contrário, né? Ela é sucinta, mas Kardec, como um bom pedagogo, ele não ia deixar escapar, né, algo tão sério, que é a qualidade da obra. Poucos, né, já dissemos isso, poucos estudaram essa obra, conhecem essa obra, e muitas das vezes, em debates, em discussões, eles vão buscar em obras ou em romances e acaba fazendo o quê? Dificultando ainda mais a compreensão. Olha, eu tenho visto, Michel, pessoal, pessoas fazendo críticas ao espiritismo baseado nessas loucuras que estão circulando nas redes sociais. Né? Agora há pouco eu postei lá no nosso grupo, no WhatsApp, videozinho de uma pessoa falando uma coisa que, assim, qualquer pessoa de bom senso vai falar assim, esse espiritismo é louco. Traz um monte de coisas sem sentido, uma ficção, coisas que faria Steven Spielberg ficar com inveja. Mas não vieram aqui numa obra pequena como essa para estudar. Então vejam que é uma perda de tempo, né, muito grande, tentando falar de espiritismo, mas usando esses romances loucos que tem por aí. Então, esse aqui é mais um desabafo, um comentário meu, do que eu tenho percebido, assistido, pelo simples fato de buscar. Como a Michel comentou, busca que é fácil a compreensão, traz os princípios de uma forma clara, responde às objeções, responde aos críticos, àqueles detratores, enfim, mas não fazem isso. É de admirar. Michel. É muito curioso isso que vem acontecendo, né? É muito comum as pessoas, em nome da tolerância, elas acharem que, então, eu devo aceitar qualquer ideia que venha dos espíritos, que venha dos médiuns. E aquele que nega essas teorias seria intolerante. É muito interessante a maneira como a ignorância, ela tenta se passar por bondosa, né? Por verdadeira, porque ela vai distorcendo valores
distorcendo as coisas, né? Porque é muito comum os espiritualistas e o próprio meio espírita dizer o seguinte: esse pessoal aí que defende Kardec é ortodoxo, é fanático. Esse pessoal que defende Kardec é fundamentalista, é intolerante. Esse pessoal que defende Kardec trata Kardec como os religiosos fanáticos tratam a Bíblia. É muito interessante essa fala, porque ela tem um componente de covardia. Porque, evidentemente, quando eu falo isso, a pessoa que tem menos estudo não quer ser intolerante, fanática. Ela não quer. Ninguém quer ser fanático, intolerante. Nem mesmo um fanático intolerante quer ser. Então, a pessoa, ao ouvir isso, ela é quase que constrangida a aceitar as coisas para não ser chamada de intolerante, para não ser chamada de fanática. Então, é uma maneira covarde, porque isso é falta de argumento. Primeiro, que é desonesto intelectualmente comparar a obra de Kardec com a Bíblia. Porque a obra de Kardec é uma obra moderna, ela foi escrita há menos de 200 anos. A gente tem acesso à obra original. Ela foi escrita por apenas um autor. E ela tem uma linguagem em que Kardec se preocupou em ser claro, direto, sem ambiguidade na sua escrita. E é uma obra de ciência. Então, comparar isso com a Bíblia é uma desonestidade intelectual, que a pessoa usa como artimanha, como eu falei, porque ela quer que as pessoas aceitem os absurdos que ela quer colocar chamando de espiritismo. Então, ela pega uma ideia, chama de espiritismo aquela ideia absurda, e se uma pessoa kardeciana que estuda e reflete com Kardec nega aquela ideia, ela diz: olha, mas que fanático, mas que intolerante, é só Kardec que serve. O próprio Kardec, eles dizem, o próprio Kardec deixou claro que o espiritismo iria evoluir, que ele não disse tudo, as coisas evoluem. Então, eles usam essas artimanhas. Por quê? Justamente pela falta da argumentação. E para poder colocar coisas, ideias suas, como espiritismo. Eles usam esse tipo de fala. Porque a Bíblia, como eu estava dizendo, ela é uma obra escrita e com a gente não tem, é uma obra que é numa língua muito antiga, tem diversos autores, tem uma linguagem de milhares de anos atrás, tem uma linguagem metafórica, é uma coisa muito mais complicada de entender, por isso que gera N interpretações. Comparar esse livro, complicadíssimo do ponto de vista da linguagem, do acesso aos originais, isso que eu citei, comparar com a obra de Kardec, é uma desonestidade intelectual. Então, esse é o primeiro ponto. Qual é o outro ponto? Os kardecistas, eles não negam que a teoria possa evoluir, porque isso está no próprio Kardec. Negar que a teoria espírita pudesse ser modificada, evoluída, seria negar o próprio texto de Kardec. Seria uma contradição se eu medir o kardecista. O que a gente defende é que essa dita evolução da teoria, ela tem que ser coerente, racional, muito bem explicada, fundamentada. E esse é o problema. O problema é que as pessoas trazem qualquer ideia maluca, sem sentido, e eu sou obrigado a aceitar, senão eu sou fanático, intolerante, ortodoxo, fundamentalista. Aí não dá, né? A pessoa quer que a gente aceite porque foi um médium X que recebeu,
Foi o espírito Y que ditou? Mas aí não dá, porque esses não são os critérios. Eu não posso simplesmente aceitar porque um espírito disse, porque um médium é famoso ou pratica caridade. Esse não é o critério. Então é isso que a gente critica, é que aquilo que dizem não atende à qualidade que o próprio Kardec exigia para que pudesse ser acoplada ao espiritismo. É a mesma coisa que eu chegar para um estudioso um doutor em astronomia e dizer assim, logo, olha, você sabia que agora se chegou a uma conclusão de que a Terra ela é quadrada? Evidentemente que o doutor em astronomia vai dizer, isso é um absurdo, isso não faz o menor sentido. Aí a pessoa diz, mas você é muito fanático na astronomia, você é muito intolerante, fundamentalista, você está tratando as teorias antigas de astronomia que diziam que a Terra é redonda, como os religiosos tratam a Bíblia, você tem que estar com a mente aberta, as coisas evoluem. Vejam, é a mesma lógica absurda. Eu não posso chamar alguém de fanático e intolerante só porque ela é fiel a uma ciência muito bem construída e não é apresentado para essa pessoa os critérios que Kardec mesmo exigiu para que o espiritismo fosse evoluído. A gente não aceita essas obras que vieram pós-Kardec porque elas simplesmente contradizem Kardec. E quem está tentando pintar elas como uma evolução de Kardec, nem Kardec leu, não estudou, não fundamenta, ela só quer que a gente aceite porque foi o espírito que disse ou porque foi através do médium tal. Aí não dá. Como um exemplo, o exemplo que o Lauro está falando, a gente viu um vídeo em que um senhor diz no vídeo que ele tinha uma nova revelação para fazer. Uma coisa que ele sabia que ele seria crucificado por dizer, mas era preciso ser dito a verdade. Ele tinha a informação de que Jesus veio à Terra numa nave espacial. Quer dizer, se eu não aceito uma loucura dessas, aí eu sou intolerante e fanático em Kardec. Então quer dizer que, nota, são essas as coisas que as pessoas querem falar. Aí a pessoa diz que Jesus veio numa nave, outro vem e diz que o Espírito tem casa, hospital e tem órgãos no mundo espiritual. Aí vem outro espírito e diz que não é aconselhável evocar. E aí, para eu não ser ortodoxo, fundamentalista, fanático em Kardec, eu tenho que aceitar esses absurdos que vão contra o que Kardec disse e que essas pessoas não explicam, não fundamentam. Então, essa é a argumentação das pessoas aí do próprio movimento espírita e do meio espiritualista que nos criticam. Mas, então, é preferível, diante dessas loucuras, ficar com Kardec e ser chamado de fanático, fundamentalista, do que aceitar essas barbaridades. Esse exemplo que a gente deu, que a gente citou do Jesus ter vindo numa nave, né? A gente está lendo, agora, segunda-feira a gente estudou, no Livro dos Espíritos, o estudo que a gente faz, que mesmo os espíritos inferiores, eles podem se transportar pelo espaço com a rapidez do pensamento. Mesmo os espíritos inferiores. Agora imagina Jesus, que é um espírito puro, se ele vai ter necessidade de nave para vir para a Terra. Quer dizer, é uma contradição com a própria ideia do espírito puro, porque qual é o conceito do espírito puro na hora de Kardec? É o espírito que domina completamente a matéria. Se ele domina completamente a matéria, ele pode percorrer o universo sem nenhuma dificuldade. Para que ele vai precisar de uma nave? E outra, então quer dizer que se a nave quebrasse, Jesus não tinha vindo para a Terra realizar essa missão. Olha as consequências irracionais que a gente vai chegando se leva a sério isso. Então a pessoa não vê, ou vê, né? Mas a pessoa não vê o absurdo que ela está acreditando.
que não é racional, que não é lógico. E se não é racional e não é lógico, o que vai dizer Kardec? Não aceite. É preferível negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Não foi o próprio Espiritismo que ensinou isso? Aí quando a gente aplica, a gente é radical, fundamentalista, fanático. Então a gente tem que saber analisar, pensar e não achar que qualquer coisa que venha eu sou obrigado a aceitar, porque senão a pessoa vai dizer que é intolerante, ele tem que aceitar. Não tem que aceitar, não. A gente respeita a pessoa e dá o direito dela acreditar no que ela quiser. Mas eu tenho o dever moral de denunciar para a sociedade que isso contradiz a obra de Kardec. É simples assim, né? Laura. E o que é pior, né, Michel? As pessoas vão usar o espiritismo como estampa. Porque como que essas pessoas são vistas quando falam esse monte de loucuras? Espírita, espiritismo, né? Então, essa obra, o que é o espiritismo, ela seria, a princípio, um meio da pessoa começar a compreender esses princípios. Ter uma ideia, uma noção mais geral, mais rasa, mas já daria para poder aí até refutar algumas loucuras, mas não, né? Preferiram fazer ao contrário. E o pior, né, Michel? Além de Jesus de uma nave, os 3 reis magos são os astronautas, que colocaram Jesus no colo da Maria. Então você vê que a coisa só vai piorando. E o que chama atenção, ninguém assim levantar o dedo e falar, Chico, isso é doido. Você está falando isso aí não tem sentido nenhum. Olha, será que isso aí não é uma obsessão? Quem está te contando isso aí não tá zombando de você? Deitando e rolando de rir de você? Tá aqui. Mas isso não ocorreu. Aceitaram porque era o Chico e, consequentemente, os espíritos que se comunicavam por ele. Emmanuel, André Luiz, aquela galera toda. Bom, então o grande problema está na pura ignorância. E a pessoa ignorante de Kardec, ignorante mesmo de Kardec, porque a pessoa que admite isso, fala num podcast, abre, dizendo assim, eu vou fazer uma revelação. Não me importa ser crucificado, não, já estou no final da vida mesmo. O mais importante é que o meu papel eu estou fazendo. É completamente ignorante de Kardec. Essa pessoa jamais poderia se dizer espírita. E ouso dizer para você, Michel, pessoal, que essa pessoa deveria dizer assim, gente, isso não é espiritismo, viu? O que eu estou falando aqui. Isso aqui não é doutrina espírita, porque eu não conheço espiritismo. Porque para aceitar uma bobagem dessa, tem que abrir. Mas o orgulho não permite, a ignorância, ela é o carro-chefe. Aí se torna difícil, se torna complicado, é como o Michel falou, aí somos ortodoxos. Aquilo que o Cosme sempre diz, né? Uma palavra bonita. Vocês são ortodoxos, olha. Prefiro ser ortodoxo, ficar com Kardec. Como eu brinco, se tiver que errar, eu erro com Kardec, que é mais coerente do que aceitar uma loucura dessa que não faz nenhum sentido. Bom, Michel, devolvo aí para você. Você quer avançar um pouquinho mais? Fique à vontade. Então, só para situar as pessoas, que o senhor que disse isso numa entrevista, ele atribui ao Chico essa informação, né? Ele atribui ao Chico, por isso que o Lauro está falando. Mas sabe que eu até pode ser que o Chico tenha dito mesmo, né? Porque o Chico, ele aceitava passivamente qualquer coisa que o Emmanuel dissesse. Mas talvez o Chico também nem tenha dito isso, né? Mas esse senhor, ele está atribuindo ao Chico para ganhar autoridade, né? E diz uma coisa dessas. E outra, sem falar que tem uma outro problema nessa tese, porque essa tese ela é uma tese que coloca como Jesus não tendo um corpo carnal como o nosso, né? Então ele veio e aí ele tomou a forma. Agora, uma coisa muito estranha que eles não respondem é o seguinte: se o Jesus não tivesse um corpo carnal quando esteve entre nós, foi só uma aparência de humano,
para que ele passou um período como bebê? Qual a utilidade? Porque se a ideia era ele vir e realizar a missão, então ele já viesse como adulto, né? Então, para que, se ele não tem um corpo carnal, ele tomou a forma de um bebê, teve a infância, demorou até que ele fica adulto? Outra coisa que a pessoa não raciocina, né? Mas é isso, a loucura não tem limite, né? A loucura não tem limite e a pessoa não raciocina no que ela está dizendo, né? Aliás, é exatamente a definição da fascinação que está lá no livro dos médiuns, né? Em que a pessoa não vê o absurdo que ela está acreditando que o espírito disse para ela, né? Só ela não vê o absurdo. E é mais ou menos essa linha. Mas tá aí, essa obra serve para isso. Ela serve para a gente já começar pelo caminho racional, né? Lendo as obras de Kardec. Kardec tem todo um cuidado de explicar, de fundamentar, de não se contradizer, de seguir os princípios científicos, filosóficos. É muito mais seguro ir com Kardec, né? Até para você saber se blindar dessas maluquices. Mas aí, ele vai entrar na tão famosa definição, né? Eu vou ler ela aqui, Laura, não sei se tem questões, senão a gente já lê. Não, Michel, por enquanto tá tranquilo. Então, ele vai dizer: para responder desde já e sumariamente a pergunta formulada no título deste opúsculo, diremos que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, aqui a gente tem a mais importante definição do que é o Espiritismo que Kardec fez. Eu acho impressionante que Kardec escreveu uma obra para dizer o que o Espiritismo é. Ele definiu já no início da obra o que o Espiritismo é. E nós estamos em 2025 e o movimento espírita ainda está discutindo o que o Espiritismo é. Ainda acha que é difícil, que é polêmico a gente responder o que o Espiritismo é. É uma coisa assim que beira a insanidade. Ele escreveu uma obra chamada O que é o Espiritismo, onde ele vai dizer o quê? O que é o Espiritismo. Ele vai usar essa obra para responder isso. Já no início da obra, como a gente acabou de ver, ele diz, para responder desde já a pergunta formulada no título desse opúsculo. Qual é a pergunta? O que é o Espiritismo? Ele dá a definição. Diremos que o Espiritismo ele está definindo o que é o Espiritismo. E até hoje, o movimento espírita fica discutindo a natureza do Espiritismo, o que ele é, o que ele estuda, o que ele faz. É uma coisa surpreendente isso, porque está resolvida a questão, é só ler essa obra. E olha que não foi uma das últimas obras que ele escreveu, foi uma das primeiras. E ele dá a definição. E é essa definição que a gente tem que ter do Espiritismo. É uma coisa lógica, né? Uma obra que pergunta o que é o Espiritismo e responde, é simples. Se alguém perguntar assim, mas o que é o Espiritismo? Está aqui a resposta. E o que ele diz aqui na resposta? Que é uma resposta muito profunda e muito inovadora.
O Espiritismo é. Então, olha ele dizendo o que é o Espiritismo. Ao mesmo tempo, aqui vem uma coisa importante. Ao mesmo tempo. Então, isso quer dizer que ela não é uma coisa só, mas essas coisas que o Espiritismo é ao mesmo tempo. Não é que primeiro vem uma coisa e depois vem outra. Não, é ao mesmo tempo. O que o Espiritismo é ao mesmo tempo? Ele responde. Primeiro, uma ciência de observação. E qual é a segunda coisa? Porque ele é ao mesmo tempo, então tem que ter mais alguma coisa. Uma doutrina filosófica. E eu estou vendo aqui no francês para conferir se é exatamente assim que ele diz. Né? É uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Então, bom, então a gente já tem aí algumas informações. Claro que agora eu tenho que entender o que é ciência de observação, o que é a doutrina filosófica, mas eu já sei que essas duas coisas é o Espiritismo e é ao mesmo tempo. Então, notem, para a gente, eu não quero ir para, antes de eu ir para outra fase, também quero passar para o Lauro. É muito comum a gente ouvir, todos que estão aqui já devem ter ouvido isso, né? Que o Espiritismo tem um tríplice aspecto. O Espiritismo é ciência, filosofia e religião. É como um tripé, que se eu tirar uma das pernas, ele não para em pé. Todo mundo que frequenta a casa espírita já ouviu falar nisso. Se você pegar todas as obras da Federação Espírita Brasileira, ela fica enfatizando isso. Isso é disseminado como sendo o espiritismo. Ciência, filosofia e religião. Todas as maiores lideranças espíritas da história brasileira para cá, no século XX, repetiram isso. E aí a primeira pergunta que eu faço para quem está estudando conosco, a obra em que ele define o que é o Espiritismo, ele escreveu um livro para isso. Ele não diz isso. Veja que aqui ele está dizendo que é, ao mesmo tempo, uma ciência e uma filosofia. Ele não botou a terceira coisinha aí, uma religião. Porque Kardec nunca vai falar de tríplice aspecto. Kardec escreveu de 1857 até 1869, são 12 anos, 23 obras, mais de 15 mil páginas. Kardec nunca usou o chamado tríplice aspecto para definir o espiritismo. Você não vai encontrar isso nunca na obra de Kardec. E é a coisa mais falada hoje no meio espírita. Assim como você vai ouvir, já deve ter ouvido falar, que o espiritismo é a codificação. Ele está falando aqui em codificação? Pois eu repito, durante 12 anos, escrevendo 23 obras, mais de 15 mil páginas, ele nunca usou, nem usou a palavra codificação e codificador. Nunca. E é o que é mais dito no meio espírita. O que isso quer dizer? Que toda a divulgação em nome do espiritismo feito até hoje é uma farsa, uma falácia. Porque aqui está a definição que ele está dando. É, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. E aí, uma vez no centro espírita, já passo para ti, Laura, uma vez no centro espírita, que eu frequentava, quando a gente estava lendo esse trecho e eu trouxe essa interrogação, né? Eu disse assim, vocês observaram que aqui ele não fala que é ciência, filosofia e religião, ele só diz que é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Um dos dirigentes do Centro Espírita disse assim,
Porque o movimento espírita, ele não consegue admitir que estava errado. Ele não consegue, é incapaz. Tu nunca vai ver um palestrante espírita, esses dirigentes do movimento espírita dizer, realmente, eu acho que eu estava equivocado. Não, eles têm que manter aquela coisa que eles sempre falaram. Ele não consegue mudar de opinião, aprender com Kardec. Ele está sempre justificando as bobagens que o movimento espírita diz. Aí esse dirigente disse assim, é que aqui, quando Kardec escreveu isso, ainda não era uma religião. Porque ele não havia lançado a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele lança a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, aí nasce o aspecto religioso. Isso foi o que esse dirigente disse. Olha como o movimento espírita, ele é capaz, ele é bom na imaginação, né? Porque aparentemente é um bom argumento, né? Só tem um pequeno e mísero detalhe nessa afirmação desse dirigente dessa casa. Quando Kardec escreveu isso que a gente acabou de ler, Laura, já existia a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se o argumento é que ele escreveu isso porque ainda não existia e depois virou uma religião, depois veio a parte religiosa, que o movimento espírita diz que é o Evangelho. Já existia o Evangelho quando ele escreveu isso. Basta a gente olhar a obra original, em francês, em que essa definição está na edição de 1866. O Evangelho é de 64. Então, depois da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, sempre Kardec continuou dizendo que o Espiritismo era uma ciência, uma filosofia, e ele dizia que não era uma religião, mesmo depois do Evangelho segundo o Espiritismo. Outra coisa que você deve ter ouvido falar na Casa Espírita é que o Livro dos Espíritos tem a parte filosófica, porque o Livro dos Espíritos é pergunta e resposta, e a filosofia, ela é das perguntas. O Livro dos Médiuns é a ciência, e o Evangelho é a religião. Você já deve ter ouvido falar isso na Casa Espírita. Como se o Espiritismo fosse feito por partes. Então, eu tenho uma parte aqui que é a parte filosófica, eu tenho uma partezinha que é a parte científica, e eu tenho uma outra partezinha que é a parte religiosa. Daí eu junto essas três, eu tenho o Espiritismo. Ele está dizendo que é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Então, não pode ser assim. Eu já tenho que ter a ciência e a filosofia no Livro dos Espíritos, a ciência e a filosofia no Livro dos Médiuns, a ciência e a filosofia no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque todo ele é uma ciência e uma filosofia ao mesmo tempo. Ah, mas dá para falar em Evangelho, moral, Jesus, amor, fé, e não ser uma religião? Sim. Exatamente. É uma ciência que vem falar desses assuntos que sempre foram tratados pela religião. E não só pela religião, pela filosofia clássica também. Você vai ver os filósofos tratando de Deus, do bem, do mal, da justiça, do amor, da caridade, da fé. Os filósofos tratando. Ou alguém vai dizer que Sócrates, Platão e Aristóteles é uma religião, porque trata disso. Alguém vai chamar Immanuel Kant de religião. René Descartes. Então, os assuntos, eles podem ser abordados nos diferentes áreas. Mas não é porque falou em Deus, fé, Jesus, que é religião, só porque está falando disso. Como a gente vai ver. Tanto que o Espiritismo é uma ciência e uma filosofia e trata disso. Não é porque tratou disso que virou religião. Essa é uma invenção das pessoas dizer. Porque, como eu falei, você vai encontrar diversos autores que não são religiosos tratando disso, provando que não é um assunto exclusivo
da religião. Por isso que não é porque fala disso que o Espiritismo é uma religião. Claro, a gente está recém iniciando o estudo da definição, mas veja, então eu já vi que ele falou que é uma ciência de observação, eu tenho que entender melhor disso, eu ainda não falei, e eu tenho que entender o que é doutrina filosófica. Agora falta eu entender o que quer dizer exatamente isso, mas eu vou passar um pouco para o Lauro, para ele também fazer as considerações e ver o que o pessoal está comentando. Não, eu queria complementar aqui, bom, aqueles que afirmam o Espiritismo ser uma religião, e é engraçado que eu lendo sobre o Camille Flammarion, na obra do Carlos Sete, Espíritos sob Investigação, já foi um problema lá atrás. Só que aqui no Brasil isso se intensificou muito, muito, até mesmo pela cultura religiosa do brasileiro. No Evangelho segundo o Espiritismo, qualquer um vai saber que, né, nós vamos ter ali aquele elo de ligação que o Espiritismo é entre ciência e religião. Então, se ele é um elo para ligar essas duas partes, ele não pode ser uma religião. Kardec vai até 1868, lá nas vésperas, por assim dizer, da sua morte, ele vai dizer lá em dezembro desse ano, de 1868, que o Espiritismo não é uma religião como nós entendemos, nesse sentido assim, popular, né? Religião, né? Então tem cultos, tem sacerdotes, tem vestimentas, embora que no movimento espírita fizeram assim. Mas Kardec chega praticamente até o final da vida dizendo o que é o espiritismo, né? E o Michel vai entrar aqui nesse detalhe que é muito importante para nós, entender o conceito de religião, o conceito de filosofia, para que a gente fique bem, né, bem claro para nós o que é essa definição, o que é o espiritismo. E parte, como você disse, Michel, da ideia de, fala de Deus, fala dos espíritos, fala da alma, fala de Jesus, logo é uma religião, né? E você colocou bem aí que filósofos espiritualistas falavam de Deus, falavam até das penas futuras, mas não eram homens de religião, religiosos, ou não era uma doutrina religiosa, era uma filosofia, né? Mas, Michel, devolvo aí para você que eu quero ouvir aí essa definição de ciência, ao mesmo tempo, filosofia, uma doutrina filosófica, Michel. Lauro, só tem uma questão que acho que foi a Nélide que mandou, que é bem importante, tá? Se tu conseguir catar aí, senão eu leio aqui. Aqui, ó, Michel, a obra, o que é o Espiritismo, não foi lançada em 59? Não sei se a Nélide ainda está aí para nos ouvir. Então, Nélide, até esse foi um assunto que a gente comentou no primeiro estudo, no estudo número 1. No estudo número 1 da obra, a gente a gente apresentou uma espécie de história da obra, né? E o que acontece? A obra, o que é o Espiritismo, ela foi lançada em agosto de 1859. A primeira edição. Mas a obra, o que é o Espiritismo, teve 8 edições. E Kardec modificou essas edições. A partir a primeira e a segunda edição eram iguais, que era de 1859 e 1860. Em 62, ele lança a terceira edição, modificada já. O pessoal que quiser ver com detalhes tudo isso, a gente estudou isso no estudo número 1. Aí, a terceira edição em 62 já modificada. A primeira e a segunda são iguais. Aí, a terceira e a quarta também são iguais. Mas a partir da terceira é uma edição nova, com modificações. A partir da sexta edição, que é 1865, a sexta edição, Kardec lança a edição definitiva do que é o Espiritismo, que é essa que a gente está estudando aqui. Tá? Então, nota,
Em 65, já havia o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei agora há pouco 66, né? Mas agora eu abri aqui certinho 65. Mas já existia o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado em 64. Então, essa terceira versão da obra O que é o Espiritismo, que é a definição definitiva, surge em 1865, que é uma versão nova, totalmente... foi acrescentado muita coisa, ela é bem maior, e outras coisas foram modificadas. Essa edição, Nerid, que é a definitiva de 65, é nessa que aparece essa definição do que é o Espiritismo que a gente está lendo agora. Não tem essa definição em 59, 60, 62, 63. Não tem. Essa definição que a gente está lendo aqui aparece só em 65. Entendeu? Por isso que eu me referi após o Evangelho. Porque ele cria essa definição depois do Evangelho, em 65. Então, a primeira edição tinha 108 páginas. A edição de 65 tem 191 páginas. Quase dobrou de tamanho. E ele cria essa definição que a gente viu aqui, que a gente está analisando, só em 65. Então, por isso que eu me referi a 65. Mas ela foi lançada pela primeira vez em 59, como tu falou. Só porque é importante esclarecer, porque já que eu estou construindo um argumento em cima das datas, é importante deixar bem claro, né, essa questão, tá? Eu queria comentar essa questão que o Lauro trouxe, da revista de 68, né, em dezembro de 68. Para quem não sabe também, isso também é uma coisa que o pessoal traz muito para o meu canal, né? Mas em 68, Kardec disse que o Espiritismo era uma religião. Vamos lá. Eu sempre digo para quem vai estudar uma obra com a gente, calma, respira, vamos com calma. A gente não pode ser precipitado. Em 1868, no mês de dezembro, na revista, Kardec abre o mês de dezembro com uma pergunta. Afinal, o Espiritismo é uma religião? E ele vai responder essa pergunta nesse artigo de 68. O que faz o movimento espírita? Como a gente fica falando em vários vídeos que o Espiritismo não é uma religião, sempre tem um vivente. Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala um vivente, que vai lá na revista 68, recorta o trecho que Kardec diz que o Espiritismo é uma religião e me manda, olha aqui! Que a pessoa acha que eu não conheço o artigo, que eu vou dizer, meu Deus, está aqui realmente. Ela não entendeu, ela não leu o artigo inteiro, ou ela está tão apressada para defender a sua tese, que ela não prestou atenção no que Kardec diz. Mas antes de prestar atenção no que Kardec diz, a gente pode fazer o que eu chamo de exercício lógico, lá. Vamos pensar o seguinte. Vamos primeiro tratar de fatos, para depois tentar interpretar os fatos. O que é um fato? Desde 1857 até dezembro de 1868, isso é um fato, basta ler as obras, quem já leu aqui vai saber que eu não estou mentindo. Então, durante 11 anos, Kardec sempre disse textualmente, inclusive nós vamos ver aqui nessa obra, o Espiritismo não é uma religião. O Espiritismo não é uma religião. O Espiritismo não é uma religião. Ele sempre disse isso. Aí, em dezembro de 68, ele diz, o Espiritismo é uma religião. Bom, quais as possibilidades lógicas para essa contradição? Porque, primeiro, ele disse que não era, por 11 anos. E aí, em 68, ele vem e diz que é. A primeira possibilidade. Kardec errou. Aí é mais difícil porque a gente confia na inteligência dele, mas é uma possibilidade. A gente vai ver que não é isso. Eu só estou fazendo um exercício lógico. Possibilidade número 2. Não era uma religião até 68 e aí em 68 virou. Possibilidade número 3.
ele está querendo dizer outra coisa. É uma possibilidade. Porque é uma contradição. Eu digo que não é e depois digo que é. Há uma contradição. Eu tenho que explicar essa contradição. Mas eu vou trazer uma outra coisa curiosa. Ele diz em dezembro de 68 que é uma religião. De 1857 até 68, ele diz que não é. Em 68, no mês de dezembro, ele diz que é. Sabe o que ele faz em janeiro de 69, Lau? Ele diz que não é uma religião. Aí a pessoa vai dizer, bom, então Kardec enlouqueceu. Kardec deve ter ficado louco. Porque ele diz que não é, 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 por 11 anos. Vem num artigo na revista, em 68, e diz que é. No mês seguinte, ele já disse que não é. Ou eu preciso entender o que ele está querendo dizer, ou o Kardec ficou louco. Aí, quando você vai ler o artigo e lê ele inteiro, que é um artigo longo, aí você entende, ah, não, Kardec não ficou louco, não. É o movimento espírita que é louco. Porque o artigo de 68, ele vai explicar justamente por que ele sempre disse que não era. O artigo de 68 é exatamente o artigo que ele vai explicar por que ele sempre disse que não era religião. Aí ele vai explicar lá por quê. Se eu digo que é religião, o pessoal vai dizer que vai achar o quê? A coisa mais óbvia do mundo, que é uma religião como o catolicismo, que é uma religião como são os evangélicos, como é o judeu. Só que o significado que ele vai dar nesse artigo para a religião é o significado filosófico de religião. Ele, mas não, você está inventando isso? Não, ele diz. O espiritismo é religião no sentido filosófico. Bom, aí vem uma nova questão. Eu tenho que saber o que quer dizer religião no sentido filosófico. Aí quando você vai ver o que é religião no sentido filosófico, não tem nada a ver com religião no sentido tradicional. Como o movimento espírita diz que o espiritismo é. O movimento espírita chama o espiritismo de religião no sentido tradicional e usa o texto em que Kardec diz que não vai usar a religião no sentido tradicional para defender a sua tese de espiritismo e religião no sentido tradicional. O movimento espírita é desonesto intelectualmente, porque ele usa um texto de Kardec para defender a sua ideia, sendo que Kardec está dizendo ao contrário do que ele está usando para defender. Basta ler o artigo. Kardec vai dar o exemplo, nesse texto, da religião da família. O que ele está querendo dizer? Eu vou usar o mesmo exemplo que Kardec deu, a mesma lógica do exemplo que Kardec deu. Eu vou dar usando um exemplo nosso aqui, brasileiro, moderno. Você já viu alguém que é muito fanática pelo time de futebol, Laura? A pessoa torce para o Corinthians, para o Flamengo, que são as duas maiores torcidas do Brasil. Vou usar essas duas, tá? Embora eu seja aqui do Rio Grande do Sul, que é Grêmio e Inter. Mas vamos pegar aí o futebol, que é um bom exemplo. Nota que é muito comum a gente dizer assim, olha, o fulano é corintiano, que a religião dele é o Corinthians. O que eu quero dizer com isso? Ele é tão apaixonado por aquilo, que é como se fosse, ele segue aquilo religiosamente, é a religião dele. Eu estou falando metaforicamente. Ou eu vou dizer no senso que tem católico, espírita e corintiano. Não tem, né? Não faz nenhum sentido. A mesma coisa é a política. O fulano, a política é a religião dele, é tão apaixonado que é. Ou então a profissão da pessoa, o médico, o jornalista, olha, é a religião dele, o ofício. Agora aparece lá no censo, qual a sua religião? Eu sou corintiano. A pessoa vai achar até graça, parece uma piada. Porque todo mundo entende que é no sentido metafórico.
Pois é exatamente esse o sentido que Kardec dá para a religião quando ele vai falar do espiritismo. Tem nada a ver com religião como um tríplice aspecto que define a natureza do espiritismo. Até porque Kardec, que não era uma pessoa ignorante, ele sabia o seguinte: a religião e a ciência são justamente maneiras diferentes de construir conhecimento. É justamente maneiras diferentes de construir conhecimento. São coisas antagônicas em método, não em assunto. Eu posso ter a ciência tratando de fé e eu posso ter a religião tratando de fé. Qual é a diferença? O assunto é o mesmo. É que uma tem um jeito de construir a sua teoria e a outra tem um outro jeito. Por isso que elas são jeitos diferentes. Então, quando eu digo que as duas coisas, que o espiritismo é as duas coisas, a pessoa que é entendida filosoficamente, ela vai dizer, mas esses espíritos são malucos. Porque como é que algo pode ser ao mesmo tempo ciência e religião? Se elas são justamente diferentes por definição. Mas é que Kardec nunca fez essa confusão. Quem fez foi a gente. Quem fez foi Bezerra de Menezes. Quem fez foi Emmanuel. Quem fez foi André Luiz. Quem fez foi Chico. Quem fez foi Divaldo. Quem fez foi a Feb. Kardec nunca fez isso. Então leiam lá em dezembro de 68 na revista o que eu estou dizendo. Vocês vão ver Kardec dizendo. Vocês vão ver Kardec dizendo exatamente isso. Que no sentido filosófico o espiritismo é uma religião. Porque são pessoas reunidas com o mesmo fim, com o mesmo objetivo, com o mesmo pensamento. Mas ele vai dizer, é como se fosse a religião da família, a religião da política. Ele diz isso lá. Mas eu não considero um partido político uma religião. Então é isso o que a gente tem que entender os textos. Aí quando ele vai falar da natureza do espiritismo, que aí ele está falando da definição de como o espiritismo foi construído, ele sempre vai dizer o quê? Que é uma ciência e uma filosofia. Claro que eu continuo ainda sem entender, mas afinal de contas, o que é ciência e filosofia? Como é que é? Michel, tu acabou de dizer que não pode ser ciência e religião ao mesmo tempo, mas como é que pode ser ciência e filosofia ao mesmo tempo? Evidentemente que por gosto eu deixei isso para o próximo estudo, né? Nós vamos voltar nessa definição e vamos agora aprofundar o que quer dizer ciência, o que quer dizer filosofia. Até porque semana que vem nós vamos ter a companhia do José de volta, que é uma das especialidades dele, esse assunto. Para a gente entender aquilo que, tecnicamente, a gente chama de epistemologia espírita. Que é a teoria sobre como foi feito o espiritismo. E a gente vai ver que sempre Kardec vai dizer que é uma ciência. Quando ele vai, uma vez na vida, falar que não é religião, ele explica lá. E ele até diz, mas por que eu não fico usando o que é religião no sentido filosófico? Porque as pessoas vão entender como religião no sentido tradicional, então eu não uso. Então o artigo da revista é justamente para explicar isso. E o pessoal usa para dizer que, olha aqui, viu como Kardec disse que era religião? Não leu o artigo, ou leu apaixonado. A pessoa apaixonada pela ideia, ela não prestou atenção. Mas agora vocês que estão aqui, vocês vão pegar lá a revista de 68, no Kardecpedia, vão abrir o mês de dezembro, vão ler o texto inteiro. E vocês vão ver Kardec falando o que eu disse aqui. Aí fica, por isso que quando em 69 ele volta a dizer que não é religião, Kardec não enlouqueceu, agora eu entendi, é que ele está falando de coisas diferentes. Então ele continua coerente. Ele sempre disse que não era religião, e ele continua dizendo que não é, porque nunca se tornou uma religião. Percebe? Aí, como tudo se encaixa, tudo fica certinho. Claro que, para finalizar, Laura, que já estourou o tempo, mas nós vamos aprofundar isso semana que vem. Alguém pode estar aqui no nosso estudo, bravo comigo, dizendo assim, mas como é que eu posso viver sem religião? Mas eu acredito em Deus, mas eu acredito no bem, eu sigo os ensinamentos de Jesus. Calma, você não está condenado ao inferno, nem ao umbral, por descobrir que o Espiritismo não é uma religião. Calma. Nós vamos entender melhor que a pessoa não é porque o espiritismo não é uma
religião que você não possa ter a sua. Calma. Por isso que eu digo, calma. Você vai ver Kardec explicando tudo. Passo para ti. Dentro desse artigo que você acabou de citar, né, lá 1868, Kardec vai falar sobre a prece. Ele faz uma introdução para entrar nesse assunto. Ele vai falar sobre a ação da prece, a prece, né? Por que eu estou falando isso? Bom, para a religião, a prece é um artigo dogmático. Rezar, esperar um milagre, né, uma intercessão divina, uma graça. Né? Para o religioso, a prece tem essa característica. Para o espiritismo, a prece é explicada de forma científica. A ação da prece, os benefícios que a prece pode causar ao indivíduo que ora, que faz a prece, que tem o hábito de orar. Né? Então, veja, nós vamos compreender isso. Então, nós estamos falando aqui em pensamento, nós estamos falando em fluidos. E a vontade, claro. Né? Veja que são elementos que até então, para as religiões, jamais pensaram nisso. O Espiritismo vem discutindo isso de uma forma científica. O Espiritismo vai falar sobre obsessão, vai explicar a obsessão, meios de combater a obsessão. Enquanto que nas religiões, né, é tratado como algo demoníaco. O Espiritismo vai explicar de uma forma científica, sem nenhum. Veja que sempre há contribuição da ciência espírita para explicar aquilo que a religião não consegue explicar. Né? Então, para quem não entendeu o Espiritismo não ser uma religião, faz esse comparativo. Que sempre o Espiritismo vai explicar de forma científica aquilo que a religião não consegue explicar. É isso que eu queria, que eu lembrei aqui. Michel, se quiser fazer uma correção, alguma coisa aí, fica à vontade, meu amigo. Tudo certinho. Eu quero agradecer só a tua presença, a presença de todos aí. Agradecer as questões, a questão que a Nery trouxe, uma das nossas vozes do Kardec Voz, né? E quarta que vem, então, eu já estou fazendo comercial aqui, que nem novela. Quarta-feira que vem, a gente vai iniciar essa definição e a gente vai ter que entender o que é essa ciência de observação, doutrina filosófica. Vamos tentar. E também vamos entender por que ele faz duas definições, né? Notou que tem duas definições? Tem uma primeira, depois ele diz, podemos definir assim, e dá uma segunda definição. Por que Kardec definiu em duas a definição do que é o Espiritismo? Nós vamos ver tudo isso daí, né? Então, já se preparem para a quarta que vem, convidem as pessoas, divulguem aí, porque a gente vamos destrinchar aí o que Kardec quis nos mostrar. Uma boa noite para todos, um bom resto de semana. É isso aí. Muito bom, pessoal. A Nerd, né, ela contribuiu depois com os comentários, confirmando aquilo que você explicou, né? Então, ela trouxe aqui até das edições anteriores. E pessoal, é isso, né? A gente precisa realmente combater essas ideias equivocadas. Só que a gente precisa combater num bom debate, mas mostrando Kardec. Não é por mas eu estou falando isso porque eu acho que é. Aí vai cair no mesmo sistema que as pessoas que defendem o contrário. Então, mostramos Kardec, o que está na ciência espírita, nas obras de Kardec, e aí as pessoas fiquem à vontade aí, se não quiserem aceitar. Mas pelo menos um bom argumento foi apresentado para essa pessoa. Bom, Michel, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado também. Obrigado pela participação de todos. E né, na segunda-feira nós retomamos o nosso estudo com o Livro dos Espíritos. Michel já falou que na quarta-feira vai trabalhar aí com o José, nós aqui, essa definição, para que a gente possa realmente compreender esse verdadeiro aspecto, caráter do Espiritismo. Um abraço a todos aí, pessoal, e nos vemos aí no próximo vídeo. Até lá!